e para te colocar diante de Deus. Esse é o terceiro movimento. Não é mais um movimento do sacerdote em si, mas é um movimento que o sacerdote opera em nós. Está no verso 16. Portanto, aproximemo-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. Somos ordenados então diante disso, porque temos um sacerdote, sumo sacerdote, grande sumo sacerdote, que está diante de Deus, diante do Pai intercedendo por nós, que já passou por aqui, viveu como nós, foi tentado no pecado e não cedeu em nada. Por causa disso, portanto, há um movimento nosso: aproximemo-nos do trono da graça com confiança. O texto manda a gente ir diante de um trono. E deixa eu te dizer, isso é muito perigoso. Para pessoas que viviam numa monarquia, principalmente monarquias mais totalitárias ou autoritárias, ou pessoas muito versadas na teologia do Antigo Testamento, elas sabiam que ir diante do trono de um rei era perigosíssimo. Porque se você não fosse chamado pelo próprio rei, se o rei não apontasse a você o cetro e lhe concedesse o direito de alistar, você morreria. Você seria assassinado. Lembra, por exemplo, do capítulo 4 de Esther, onde Esther fala acerca de sua tentativa de se aproximar do trono do rei Assuero. Ela chega a pedir um jejum a todo o povo judeu e a todas as suas amigas de corte, porque ela sabia que isso era muito perigoso. Ela chega a dizer: se eu perecer, perecerei. Ela tinha medo de perecer diante do rei, porque ela temia estar diante do rei, porque estar diante de um rei é muito perigoso. A gente nem precisa de tudo isso para saber o que é estar diante de alguém que causa medo. Talvez, às vezes, você tem que ir diante do seu patrão para dizer alguma coisa, reclamar de alguma coisa, pedir um aumento, e você já começa a diarreia às 9 da manhã, na reunião que é 1 da tarde, né? E vai tremendo, é aquele negócio: meu Deus, eu estarei diante do dono da empresa, e você vai com medo, né? Eu tinha um professor, não foi no seminário, graças a Deus, foi na pós, ele não é crente, esse professor não é crente, e eu morri de medo desse homem, certo? Eu ainda morro de medo desse homem, né? E quando e ele é um cara muito duro, assim, muito áspero, e tudo falava palavrão, e tudo xingava, e tudo estava ruim, né? Eu tinha medo de mostrar meu trabalho para ele, porque tudo ele falava: isso está horrível, e riscava, assim. Era uma vergonha, era uma humilhação. O mundo acadêmico só existe para te humilhar, certo? Bota isso na cabeça, vai ser muito humilhado na vida, tá? Você entrega uma dissertação, um trabalho, é só para acabar com sua raça, certo? Se você é uma pessoa orgulhosa, faça um mestrado, certo? Deus destrói a sua vida, certo? Você sai moído, acabado. Eu morri de medo desse professor, eu tinha medo de falar com ele. Sabe aquela pessoa que você tem medo de falar, que você torce que não te veja se passar na rua? Você diz: meu Deus, essa pessoa socorre agora, o que ele vai dizer de mim? Eu tinha medo do que ele ia dizer, sabe? Eu tinha que entregar um documento para ele e chegava assustado. Oh, meu Deus, o que isso vai dizer de mim? Meu Deus do céu, o que é que eu vou ter que ouvir de novo? Né? Socorro, né? Um dia eu vou imprimir os e-mails dele corrigindo meus trabalhos, vou colar na parede, assim, só para eu lembrar, né, das loucuras que eu tinha que ouvir. Mas era um homem profundamente inteligente, profundamente instruído, tinha obras a respeito da área que eu estava escrevendo, valia a pena ouvir tudo aquilo para receber instrução. Mas era estranho estar diante de alguém, ver alguém com quem você tem medo de conversar. Às vezes tem gente que sente isso comigo, né, na igreja aqui. Eu não vou dizer quem é não, para proteger, certo? Mas tem membro da igreja que às vezes eu cumprimento, a pessoa: oi, pastor, tudo bom assim? Aí diz: não, tudo bom, pastor, é que eu tenho medo de pastor, sabe? A pessoa diz ainda: eu tenho medo de pastor. Eu disse: não precisa ter não, eu sou normal e tal, meu Deus. Né? Me leva para sua casa para comer tapioca, né? E está melhorando. Depois eu conto quem é, se alguém perguntar depois, certo? Não vou dizer não, para você não ficar com vergonha. Por isso que o trono de Deus é descrito na Escritura em termos sempre muito fortes, certo? Porque um trono é uma coisa assustadora. Um trono é uma coisa assustadora. Se aproximar de um trono é perigoso. O Salmo 89, Ezequiel 1, Apocalipse 4 descrevem o trono de Deus não como um trono de graça, mas como um trono de justiça, um trono de retidão, um trono de julgamento e um trono de ira. Você tem que ter medo. Raios saem de seu trono. É assustador. Quando Deus apareceu com um pequeno vislumbre de sua glória ao povo de Israel, uma montanha fumegou. Você consegue imaginar uma montanha vermelha igual carvão, com a brasa viva, tremendo, e o povo vendo aquilo dizendo: pelo amor de Deus, Moisés, fala tu com Deus, que se a gente for falar com esse Deus aí, a gente vai morrer. Porque o povo estava assustado diante desse Deus, da graça, da glória, do poder, da retidão, da justiça que emanava desse trono.
O autor aos Hebreus diz que devemos nos aproximar desse trono. E parece loucura, se não fosse o sumo sacerdote. Porque esse sumo sacerdote, que está do lado do Pai, intercedendo por nós, faz com que esse trono se torne um trono de graça. É um trono do qual emana a graça de Deus. A ideia de trono de graça é isso, é um trono de onde vem graça. Eu já expliquei isso para vocês algumas vezes, a ideia de graça e de misericórdia, né? Misericórdia é quando você não recebe algo ruim que você merecia. Então você merecia algo ruim, Deus não lhe dá algo ruim que você merecia, isso é misericórdia. Graça é algo equivalente a isso. A graça é você receber algo bom que você não merecia. Então você não merecia algo bom e Deus lhe dá aquilo de bom e aquilo é graça. Esse trono emana graça, ou seja, é um trono que nos dá coisas boas que nós não merecemos. Que é justamente um trono que nos dá salvação. É um trono que nos dá vida eterna. Podemos nos aproximar do trono da salvação, irmãos. Temos um Deus que é bondoso, de onde emana, de onde jorra graça para a gente, de onde jorra salvação, de onde jorra perdão, de onde jorra esperança todo dia. Porque há um Cristo intercedendo por nós do lado desse trono. Quando você se aproxima desse trono, você pode ter confiança. É isso que o texto diz, porque você imagina ir diante desse trono tremendo, de cabeça baixa, assustado, sem saber se vai vir ira, se vai vir juízo, se vai vir a força de Deus contra a sua vida. Mas o texto diz: aproximemo-nos do trono da graça com confiança. Com confiança. A gente não tem que ter medo. A ideia de com confiança é literalmente sem medo. Sem medo, a gente pode chegar diante desse trono crentes, convictos de que estaremos diante do nosso Senhor, de um Senhor que nos alcançou, de um Senhor que morreu por nós, que intercede por nós e que nos recebe. Você não tem que ir para Deus com medo, meu irmão. Você não tem que orar assustado. Você não tem que orar tímido. Você tem que se aproximar de Deus com confiança, crente que aquilo que Cristo fez no seu lugar é o bastante. Você geralmente se aproxima de Deus sem confiança quando você para de olhar para Cristo e olha para o seu pecado, pura e simplesmente. Você olha para os seus erros, olha para as suas falhas, olha para tudo de ruim que você tem feito e você não tem coragem de se aproximar. E você foge de Deus. E você acha que vai conseguir se esconder de Deus, quando deveríamos fugir para Deus. Quando deveríamos nos aproximar do Senhor, contar as dificuldades e correr a Ele para que Ele nos receba. Podemos ter confiança, irmãos. Podemos ter confiança. Porque quando chegarmos diante de Deus, fracos, frágeis, pecadores, cheios de defeitos e de pecados, merecendo ira, juízo, haverá alguém em pé do lado do rei, que vai sussurrar no seu ouvido: esse aí é meu, eu morri por esse faz parte do meu povo, esse será recebido, porque há um sacerdote nos céus intercedendo por você. Você pode ter medo por causa do seu pecado, mas você tem que ter confiança por causa da santidade e da intercessão de Cristo. Ele morreu por você, Ele intercede por você, Ele pede por você, e você pode se aproximar disso. Você pode se aproximar dessa graça que emana do trono. Você não tem que ter vergonha do Senhor. Você tem que ter confiança na obra de Jesus. Se você olha para o seu pecado e para a sua falha, você não vai ter nunca força para chegar até Deus. Mas você tem que olhar para o seu pecado e para a sua falha sim. Mas depois disso, olhar para a grandeza daquele que perdoa esse pecado, que perdoa os seus erros, que intercede por você. O véu rasgou. E quando Jesus morre, o véu rasga de alto a baixo, simplesmente para mostrar que agora nós podemos entrar e que Deus vai sair. Sempre nos relatos do rasgar do véu, a primeira coisa que acontece depois disso nos evangelhos é um gentil crendo. É um não judeu acreditando no evangelho. O que representa que o rasgar do véu mostra Deus saindo ao alcance de todos os povos, assim como alcançava o povo judeu. Mas também representa a ideia de podermos entrar com confiança nesse trono. Entrarmos com confiança ali onde Deus nos leva diante dele. Você já sentiu a humilhação de saber que existem círculos sociais onde você não pode entrar? Em que se você tentar passar pela porta, o segurança vai te enxotar para fora? Existem muitos lugares que eu não tenho como estar lá. Às vezes eu participo de muita conferência teológica por aí, né?
E às vezes calha dessas conferências tem muitos pregadores famosos. E pela graça de Cristo, alguns deles me conhecem em algum lugar e acabam me trazendo para perto. Às vezes eu estou ali, vai ter um jantar só com os pregadores famosos da conferência, e alguém diz, não, vamos lá também e tal. Eu acabo lá sentado, assim, todo quietinho, humilde, pequeno, assim, meu Deus. E Nicodemos lá, o Franco Ferreira, os caras famosos e tal. E eu aqui comendo calado, sei lá, né, com medo, né. Uma vez eu estava numa dessas conferências, jantando lá com os meus heróis, né, que só pela graça de Deus esse tipo de coisa acontece. Então, eu lá, né, não era um jantar público, era só para os pregadores, eu lá, não era pregador, só comendo, né, e pensando, olha só, os caras aqui e tal, que coisa, que oportunidade que Deus me dá. Aí me chamaram para um momento de oração antes do culto, na sala VIP, olha o nome do negócio, já é um negócio assim, muito estranho. Aí entra lá na sala VIP, aí tá lá, os maiores pregadores do Brasil e eu, né, escorado da parede, assim, pequenininho, né. E aí a gente começa a achar que respirar o mesmo ar que os caras te torna mais importante, né. Eu tô aqui e tal, os caras tudo aqui, eu tô aqui também. Aí o líder do ministério começa a dar um anúncio e diz, acabar aqui o evento, a gente vai ter uma reunião só com os presidentes do conselho, só com a galera que cuida aqui do ministério, vai ser privada, não é para todo mundo, não pode levar convidados, apenas os presidentes. Aí você olha assim e diz, eu senti já o que Deus está dizendo, certo? Existem locais que se eu tentar ir, vou me enxotar para fora. Existem reuniões que se eu tentar participar, ninguém vai me querer. Assim como no seu caso também. Se você tentar participar da reunião de conselho, da diretoria, da escola, que você dá aula, sei lá, não vão deixar você entrar lá, se você não fizer parte daquilo. Você pode ter tentado entrar em certos círculos acadêmicos e não conseguiu. Você tentou amizade com aquele ou aquela outra pessoa e não te colocaram na roda. Às vezes você se sente pequeno por muito menos. Às vezes não te colocaram no grupo do Zap Zap. E você está mal já, meu Deus, me excluíram, né? Você vê a foto no stories do Instagram e está lá, aquelas 6, 7 pessoas da igreja lá comendo e tu em casa. E olha, puxa, ninguém me chamou, né? E você está lá para baixo, lambendo suas feridas, porque você foi excluído do grupo. Mas você é convidado para entrar no salão real do Rei do Universo. Você é convidado para participar de um ambiente, de um lugar que todos os reis, que todos os líderes, que todos os ricos, que todos os milionários, que todos os donos, que todos os poderosos sonhariam em estar. E só entrarão se estiverem debaixo da intercessão do grande sumo sacerdote. Nós somos convidados para algo muito mais importante que qualquer cúpula importante dessa terra. Você é convidado para estar do lado do rei. Você é convidado para estar perto do trono do Senhor do universo. Não por causa dos seus méritos, mas porque nós nos aproximaremos daquele que vai nos ver e dizer, esse é meu, eu morri por esse. Durante a tentação do pecado, a gente tem que parar de fugir de Deus e fugir para Deus. Nós temos que parar de ficar com autocomiseração e entender que nós já somos amados e recebidos por aquele que importa. Pararmos de vivermos emocionalmente frágeis, porque o mundo não dá aquilo que eu queria que o mundo me desse, porque as pessoas não correspondem aos sentimentos que eu queria que as pessoas correspondessem, porque as pessoas não suprem vontades e necessidades que eu mesmo inventei no meu próprio coração, e entender que nós já temos tudo que nós precisamos, que nós já temos tudo que no fim das contas importa. Nós temos a intercessão do grande sumo sacerdote. Se temos isso, meus irmãos, o que é que falta? O que é que falta? Nós precisamos estar aproximando-nos do grande trono da graça. Nós temos que todos os dias estar indo em direção a esse trono de graça. Por quê? O texto diz que quando nos aproximamos desse trono, nós encontramos duas coisas. Primeiro, nós encontramos misericórdia. Aproximemo-nos do trono da graça e lá a gente encontra essa misericórdia. Ele não nos dá aquilo de mal que a gente merece. É isso que você recebe quando se aproxima de Deus. Quando você se aproxima de Deus com confiança, guardando a sua confissão nesse grande sumo sacerdote, ou seja, crendo em Cristo Jesus, o que você vai encontrar é Deus não te dando o mal que você merece. Isso é um absurdo. Porque o nosso pecado merece punição. E o nosso pecado foi punido em Cristo Jesus. Aquele que intercede por nós é aquele que sofreu no nosso lugar. A gente colocou ele na dificuldade, nós estávamos lá matando Cristo Jesus, foi o nosso pecado que fez ele morrer, e ele não se vinga de nós, pelo contrário, ele se coloca diante do Pai, pedindo para que nós o perdoemos.
pedindo para que o Pai seja misericordioso conosco e transmitindo para nós a capacidade de ser perdoado por Deus. Nós encontramos misericórdia. É isso que você sente quando você se aproxima de Deus? Ou você ainda vive uma religião de medo? Ou você ainda vive uma religião onde você acredita que quando você chegar perto de Deus, por causa do seu pecado, você vai ser excluído, Ele vai te jogar na cara, Ele vai te humilhar, Ele vai te rejeitar, e você não consegue orar, você não consegue procurá-lo, você não consegue confessar os seus erros, porque se você contar, você sente que um Deus mau pesará a mão sobre a sua cabeça. E o texto diz que quando guardamos a confissão nesse sumo sacerdote, e nos aproximamos do trono da graça, o que Deus nos dá é misericórdia. Deus é misericordioso. Corre para Deus, não corre de Deus. Corre para o Senhor, não do Senhor. Quando você peca, quando você está frágil, quando você está sendo confrontado pelas suas próprias fraquezas, é em Deus que você encontra misericórdia. Não é em mais pecado, não é no mundo, não é fugindo, não é largando a igreja, não é em autoaperfeiçoamento, é unicamente correndo para o trono da graça. Porque é no trono da graça que abunda misericórdia. Esse trono de graça, nós temos misericórdia e graça para a ajuda. Temos um Deus que não só nos perdoa, nos limpa, não leva em conta, mas temos um Deus que socorre, que dá uma graça que nós não merecemos, um favor que não é pelo nosso mérito, que nos ajuda. Deus não só diz tudo bem, deixa para lá, Deus te transforma, te dá força para ser outra pessoa, te dá força para mudar. Ele não simplesmente perdoa o teu pecado, Ele te ajuda a abandonar o pecado. Não existe na cruz e no trono da graça apenas força para o perdão, a força para a mudança, a força para a transformação, a força para você abandonar os velhos hábitos pecaminosos que você carrega por anos, a força para transformar o teu coração em áreas que você imagina que já são inescapáveis. A espada da palavra vai lá dentro e transforma tudo, porque do trono da graça emana força para ajuda. Você quer vencer o seu pecado, meu irmão? É para Deus que você corre. Você quer vencer os maus hábitos? É para Deus que você vai. Às vezes a gente gasta muito tempo tentando ensinar as pessoas a se cercarem de meios para não pecarem. O cara tem problema com pornografia, aí instala um aplicativo que proíbe de entrar em site que não pode. A pessoa tem problema com gastar demais, é muito gananciosa. A gente ajuda a usar um aplicativo, uma planilha, para ver se ajuda nos gastos. E tudo isso é útil, é fundamental, é bom demais. O problema é que antes de qualquer coisa, precisa existir uma aproximação do trono da graça. Não adianta se cercar de ferramentas e instrumentos para vencer o pecado, se você não se aproximar com toda a sua força daquele trono de onde emana a ajuda. Você pode procurar o pastor, pode procurar a terapia, você pode procurar remédio, você pode procurar conselho, você pode procurar alguém que te dê uma força, pode procurar o que for. Se você não se aproximar do trono da graça, você vai perder o local de onde emana a verdadeira ajuda transformadora de Deus. É do trono da graça que vem força para a sua mudança. É do trono da graça que você encontra força para a misericórdia. É do trono da graça que você é mudado em tempo oportuno. É o que o texto diz. Sempre em tempo oportuno. O tempo oportuno de Deus às vezes é diferente do nosso, mas é um tempo sempre presente. É quando você mais precisa que Deus estará lá. É quando você tiver mais necessidade que Deus estará lá. É quando você estiver mais afundado no pecado. Quando você estiver mais precisando de força, que Jesus terá força para dar. O que é que você está esperando para se aproximar de Deus? O que é que você está esperando para desistir de lutar sozinho, para começar a lutar a guerra de Deus? O que é que você está esperando para abandonar os outros mediadores? Para abandonar as ideias que você pode ter aprendido na sua vida, que você precisa de ajuda e de outras mediações, de um sacerdote, de um profeta, de um santo a quem você é devoto, e que isso vai ser o caminho pelo qual Deus vai lhe ajudar e lhe perdoar. O que é que você está esperando para entender que você não precisa de vergonha e de culpa? Que não é a vergonha que vai te perdoar, que não é o sentimento de culpa pelo jeito que você viveu a sua vida que vai fazer Deus olhar para você com um pouco mais de pena. O que é que você está esperando para entender que a sua vida, as coisas que você viveu, o sofrimento que você recebeu, as desgraças que recaíram sobre você, os seus maus hábitos, os seus maus comportamentos da sua vida, não definem o seu relacionamento com Deus mais? Que agora o seu relacionamento com Deus é definido por aquilo que Jesus fez e pelo fato de que Ele está intercedendo por você todo dia.
O que é que falta para a gente entender que a gente não precisa da ritualística do Antigo Testamento mais? Que a gente não precisa mais ser impressionados pela ritualística do catolicismo, do anglicanismo, das chamadas high churches, das igrejas que tem todo aquele ritual bonito e rituais de purificação, e que isso é inútil para fazer você mais próximo de Deus. De que o que vai trazer você para perto de Deus é o fato de que há um Cristo que está lá, que esteve aqui, que nos leva para perto dele.